Aqui ele está trazendo, né, alguns esclarecimentos, ó. Executa o corpo da trigger ao invés da instrução que acionou. É um cuidado no entendimento da gente. Uma coisa é a instrução, e ela estava lá em execução, vamos por lá, ó. O cara está criando uma tabela. Tem uma trigger que se alguém criar, ou se esse usuário cria uma tabela, vai ser disparado. Então a tabela está em criação, se tiver um before, antes de começar a trigger create, ou a transação create ser executada, a trigger foi disparada. Se ela for after, vai ser comitado, vai ser efetivada a transação do create table, não foi. Ela vai ser, a transação está correndo sem problema nenhum. Aí dispara-se uma trigger. E aí vai executar o corpinho da trigger. Dando uma olhada aqui, que agora eu acho que o material vem com exemplos, no sentido mais de ilustração e de modelos mesmo. Então está dando aqui para a gente, ó, uma colinha como os dois esquemas aí na tabela professor e disciplina. Criou uma view aqui, ó. View prof disciplina, que é esse select, envolvendo duas tabelas e fazendo a junção entre elas. Qual vai ser o efeito para essa realização, né? Se o cara disparar esse comando aqui, ó. Delete from prof disciplina, onde o número do funcionário aí é igual, ou o número funcional é igual a 111. Nessa ideia aqui, né, lembrando aí de view, eu tenho uma view, eu primeiro preciso analisar se há um delete que o cara vai fazer sobre a view, a gente tem duas regrinhas importantes para ver se primeiro a operação DML vai ser executada via view. Que ele vai verificar aqui primeiro, se essa operação, se a view criada aqui tem group by, envolve mais que uma tabela, se ele tem outras funções, sum e count, de cara aqui já cai numa, né? Eu tenho duas tabelas. Então cai na situação de pode acontecer ou não. Para poder acontecer, ele só pode gerar alteração em uma das tabelas, e a segunda restrição tem que preservar a chave. Então, está disparando, ó. Vou apagar esse funcionário. Olhando para a tabela que está aqui, ó, com esse número funcional. 111. Ele está indo através dessa view. 111, ele vai apagar essa disciplina? Não, né? Ele está indo nessa visão. Pelo 111, ele não vai matar o professor, mas vai tirar o professor, ó, tem ele aqui, está ligado a um num tem uma FK aqui, ele vai simplesmente apagar o registro que o professor, de repente, tinha para lecionar essa disciplina aqui. Sendo isso, ele vai mexer só nessa tabela, uma tabela só, e vai estar matando ou apagando o registro, se existir, né? O func 111 aqui, disponível na disciplina. Se a gente aqui tivesse trabalhando e colocar uma view, ou, desculpa, uma trigger, eu não lembro se o slide aqui, deixa eu voltar aqui, tinha alguma referência aqui? Não. Ele só está querendo dar um exemplo de usar um state of. Então, o que ele poderia estar fazendo aqui nessa operação, né, desse delete está acontecendo? Primeiro, a gente conseguir enxergar que uma coisa é a operação do delete, a outra é a view, a trigger, se existisse, ser disparado. No entanto, como existe uma operação DML acontecendo por uma view, a primeira regra que tem é se ela pode acontecer. Me chama a atenção da gente aqui, ó, nessa view, apenas a tabela disciplina terá preservação de chave. Portanto, a operação de delete sobre um atributo da tabela professor causará um erro. Então, não vai acontecer por causa de trigger ou por causa do comando estar errado. Se por acaso não tiver nenhum registro aqui de professor, ele vai tentar apagar o professor aqui, esse comando aqui. E apagar o professor, aí ele estaria exatamente quebrando, né? Ele está modificando uma chave, né? Não está tendo a preservação de chave, e aí ele vai devolver exatamente um erro. Seguindo aqui, ó, reparem, o exemplo é o mesmo. Colocou aqui e implementou uma trigger. Nessa trigger, o que ele vai fazer? Ó, um update da disciplina que tinha o professor lá no parâmetro que estiver pegando, né? No caso lá o 111, ele vai levar ele para null, onde o código velho do professor era o 111. Reparem aqui, ó,
ele vai estar disparando essa trigger, chamada remove professor da disciplina de operação delete. Então, ele vai estar, em vez de realizar o delete, ele vai primeiro fazer esse update, depois, olha o que ele faz. Está dentro da trigger. Ele alterou, então o professor não tem mais aqui, ele não está mais nessa disciplina. Vai resultar em excluir o professor. Reparem, a view por ela só impede essa operação de ser executada. No entanto, na hora que eu implementei essa trigger, o que eu estou fazendo? Eu vou lá, corrijo, né, a FK, para a FK não impedir, eu corrijo, tiro esse professor daqui, e aí o delete, que o meu usuário disparou, foi esse. Ele vai disparar essa trigger antes de efetivar aquela transação, tirou, se existir, o professor 111 da tabela disciplina e está removendo o professor da tabela professor. O cuidado que tem que ter aqui, vamos supor, professor é um atributo not null. Pronto, isso aqui não dá certo, vai dar pau aqui, porque na hora que ele jogar professor para null, o banco vai responder com o violação da integridade. O professor não pode ser nulo. Então, a coerência da programação ela tem que estar totalmente ligada ao projeto modelado e proposto.